Boa noite, pessoal. Muito boa noite. É um prazer, é uma satisfação te ter aqui comigo novamente para a gente descobrir 3 passos para ter mais reconhecimento que você merece. Tudo o que tu precisa saber para aumentar o teu reconhecimento. Essa live ela é uma produção realizada com o apoio da Majola Studios, o Rafael Hanks Boa noite. e da Privacy Grow. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E tu viu só o que andam falando de mim? O Arthur tem um pouco mais de 10 meses e estamos adorando trabalhar com ele. Uma pessoa ética, uma pessoa muito comprometida, uma pessoa entendedora do que faz, entendedora do seu trabalho. É muito gratificante poder trabalhar com ele. Um abraço e até mais. Conheço o Arthur há aproximadamente 6 anos. Conheço o Arthur há mais ou menos uns 7 ou 8 anos. Eu não sei precisar com tanta certeza, mas foi quando ele subiu a serra e veio se estabelecer aqui em Bento Gonçalves. Vertente inúmeras outras qualidades. Registro aqui uma em especial, que é a disciplina em todas as suas atitudes. Estou aqui para falar alguma coisa do excelente profissional, o Arthur, que faz um trabalho conosco aqui na Móveis Boa Vista, relacionado com a LGPD. Uma pessoa dedicada, organizada e de profundo conhecimento do assunto. Aconselho a todos que possam e que necessitam de trabalhos nessa atividade que usem os serviços do Arthur. Um grande abraço. Naquela época a gente teve uma invasão lá do nosso servidor e precisamos recorrer à empresa que ele era diretor aí para dar continuidade no trabalho, né? A gente migrou para um servidor externo e a partir dali começou um relacionamento. Eles foram bastante ágeis, deram segurança e a gente passou a trabalhar bastante com eles nesse sentido, né? Arthur Lopes já há praticamente 6 anos, pessoa sensacional, pessoa muito determinada no que se propõe a fazer. Sem dúvida nenhuma, tem um grande conhecimento na área de tecnologia e sempre buscando auxiliar o próximo aí. É isso aí, pessoal. Tu viu só o que é que andam falando de mim? Isso aí é fruto de mais de 30 anos de coleta de resultados que refletiram em reconhecimento. Pessoal, antes de continuar, só gostaria de fazer uma breve observação. Para todo mundo que está vendo a live, tem uma promoção especial para quem fizer o mesmo reconhecimento que eu no nível de reconhecimento do Arthur, tá bom? A promoção especial ela vai estar aí hoje até amanhã de manhã, tá bom? Funcionando. Então o que vocês têm que fazer, tá? Condição especial. Vocês precisam se inscrever no link que tem. Depois de fazer o cadastro, vocês precisam ficar até o final da live. Depois a gente vai informar detalhadamente o que vocês vão ganhar. É um presentaço, tá? Só para informar. Isso aí, isso aí. E, bom, Rafael, para eu poder contar para ti e para o pessoal que está nos assistindo, que eu quero agradecer de novo, muito obrigado por estar aqui. É uma satisfação estar te recebendo, sempre muito bom estar podendo falar um pouquinho a respeito de como ter mais reconhecimento e demonstrando praticamente como isso é possível ser adquirido. E já que tu está falando de reconhecimento e tu falou desses 30 anos, como é que tu conquistou esse reconhecimento? Isso é uma boa pergunta, Rafael. Sabe que esse reconhecimento todo aí que a gente viu pelos depoimentos do pessoal anteriormente, e tem muitos outros, tá? Por vir, gente. Vocês se preparem aí que tem muito mais. Segura o coração. Eu trouxe aqui um lençol para enxugar as lágrimas, porque o troço é emocionante. Então, eu vou ter que te contar uma história. Eu vou ter que te contar uma história para ti, o nosso espectador, e também eu vou ter que te falar a respeito dessas nossas siglas que estão aqui na nossa apresentação, tá? Então, depois que eu te contar a história, eu vou te falar aí dessas siglas. E quem está operando aqui pra gente é o Gabriel. Gabriel, muito obrigado aí pela operação. Tu vai ver que volta e meia a gente vai estar conversando aqui também, eu, o Rafa, o Gabriel. Nós vamos estar aqui num evento que vai procurar trazer para ti, de uma maneira descontraída, tudo que a gente gostaria de te falar a respeito do reconhecimento. Vamos voltar lá para a apresentação, então, Gabriel. E aí nós vamos falar um pouquinho dessa história. Olha aí essa foto desse rapazinho aí, ó. E quem é esse rapaz? Cara, esse aí sou eu.
Sou eu uma criança que foi criado numa região rural de Porto Alegre, no sul de Porto Alegre ali, uma região chamada Belém Novo. Fica lá depois de Ipanema ali, da Hípica, Cavalhada, né? Cavalhada, Ipanema, Hípica, lá pro fim do sul de Porto Alegre, e tem ali o Arado Velho, tem ali um monte de lugares muito legais, e é uma região muito rural, né? Então, pô, eu me criei andando a cavalo, né? Me criei ali no meio do mato, sujando o pé no barro, aquela coisa toda, né? Criança, preocupada em brincar, né? Então, família, pai, tudo, e buscando fazer as coisas que eu queria fazer, as coisas que eu gostava, né? Então, brincar lá de pega-pega, de esconde-esconde, polícia e ladrão, jogar taco, cara, coisa boa. O que são hoje as brincadeiras que vocês têm, Rafael? Conta aí pra mim. As brincadeiras hoje é Instagram, videogame, PlayStation. Faz parte Instagram, também, né, cara? Faz parte. E aí, essas brincadeiras aí que eu tava falando pra vocês, que a gente tinha lá, eram muitas brincadeiras ao ar livre, né? Então, a gente começava a ter muito contato com a natureza. E eu gosto disso até hoje, procuro fazer com que os meus filhos também possam desfrutar desse contato com a natureza, né? Só que a gente vai crescendo, né? Eu não cresci muito, né? Mas a gente vai se desenvolvendo, vai ficando mais velho, né? E aí a gente acaba tendo que assumir alguns compromissos, né? Então, tive que assumir compromisso com trabalho, com estudo, né? E desenvolver alguns valores, né? E esses valores aí que eu tive que desenvolver e demonstrar eles é o valor da honestidade, do comprometimento, o valor do trabalho sério, duro, árduo, né? Para a gente conquistar o que a gente precisa e o que a gente quer, né? Então, a partir daí, eu tive que começar a desenvolver esses atributos, né? E esses atributos a gente pode ver que estão ali, então, representados pelos locais onde eu trabalhei, né? E vou te dizer, foi bastante esforço, foi bastante trabalho. E, bom, já está falando sobre trabalho, onde foi que tu trabalhou e o que isso tem a ver com essa parte de reconhecimento? Excelente pergunta. Eu acho que é a pergunta que boa parte de vocês aí em casa também estão se fazendo, né? Então, eu comecei a minha vida profissional na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. O Departamento de Informações Econômico-Fiscais, trabalhando com dados do contribuinte lá, aquelas dias que o pessoal preenchia a mão. Isso aí é lá na década de 80, né? Final da década de 80. Eu estou no mercado, apesar de ser um gurizão aqui, né? Estou no mercado aí faz mais de 30 anos, são 34 anos esse ano completo, né? E ali eu tive o Dr. Baiardo, o Dr. Agostini, o Dr. Erno Roland Schmidt, o técnico fiscal Wilson, que me prepararam para que eu pudesse, então, trabalhar com dados de contribuinte. Então, desde muito jovenzinho lá, trabalhando com isso. E se vocês acham que tratar com dado do contribuinte é uma coisa séria, pega o Ministério da Defesa. Pega lá a Base Aérea de Canoas, o 5º Esquadrão de Transporte Aéreo, com o Tenente Coronel Assunção, que era o nosso líder lá, o Tenente Robson, o Tenente Leandro. Então, tinha ali uma equipe que tinha uma preocupação com os dados militares. E eu tinha que dar cuidado a isso, né? Tinha que cuidar desses dados, tinha que trabalhar para que esses dados estivessem sempre muito bem protegidos, né? E quando a gente fala de proteção de dados, tem que ser criterioso, tem que ser muito rigoroso. Depois, trabalhar com a família Pisato lá da Panvel. Com eles, a gente trabalhava com dados de saúde. Então, tinha que cuidar da saúde, dos dados de saúde, do pessoal, dados sensíveis, né? Tu vê, a gente está falando lá da década de 80, 90, anos 2000, começo dos anos 2000, e a gente já tinha uma preocupação muito grande com proteção de dados. Então, tu vai imaginando, vai pensando aí, são quantos anos trabalhando com isso, né? E aí a gente fala também da Estemac Grupos Geradores, uma empresa aí de 65 anos, mais de 65 anos, né? Uma empresa que tem mais de 2.500 colaboradores. O principal cliente dela é a Petrobras, um dos principais, né? E aí a gente tem que tratar da ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000, das quais eu era auditor interno
Então tive um contato muito forte e uma preocupação muito grande com processos, né? O que é processo? É como a coisa vai se desenvolvendo, como a atividade profissional se desenvolve nas áreas. Mas depois a gente vai falar sobre isso mais detidamente. E aí vamos ver como é que eu vou desenvolvendo essa atividade, e algo que para mim era pesado, ter que cuidar de proteção de dados, colocava mais atividades dentro de um processo, mais tarefas dentro de um processo. Eu percebi que quando a gente olhava para o processo de uma maneira mais crítica, esse processo ele ia se enxugando. E quando a gente vai enxugando um processo, sabe o que acontece, Rafael? Quando se enxuga um processo, tem resultado? A gente tem mais produtividade e isso gera o que tu falou, cara. Resultado. Tu estudou a prova, hein? Tu estudou a prova. Então, quando a gente vai fazendo um trabalho que ele é criterioso, ele está baseado em passos, em atividades bem controladas, a gente começa a ter mais resultado. E depois eu vou te contar o que quando a gente tem muito resultado gera, tá? Mas isso é depois. E lembrando, fica até o final, porque no final a gente vai ter a apresentação dos critérios para tu participar da live, de uma promoção especial. Essa promoção especial é uma promoção surreal. Fica que vai valer a pena. Escuta o que eu estou te dizendo. E eu levo muita importância na minha palavra. Se eu estou te dizendo que vai ser algo surreal, vai ser surreal mesmo. E tem condições para tu participar dessa promoção. Uma das condições é estar inscrito lá no link que te dá acesso aqui à live, tá? Se tu não está inscrito, se tu está assistindo sem se inscrever, vai lá e te inscreve. Te inscreve porque é muito importante tu estares inscrito para participar dessa promoção que é surreal, é imperdível. Então falamos aí a respeito dessa questão de como que eu fiz a virada de perceber que algo que aumentava o processo acabou fazendo com que ele reduzisse e gerasse mais resultado. Agora tu está falando de resultado e tu falou de reconhecimento. O que tem a ver resultado e reconhecimento? Muito boa pergunta, Rafael. Tu sabe que quando a gente está falando de resultado, a gente vai se preparando, né? E a gente vai aprimorando os processos, tendo mais resultado. E esse resultado, quando ele aparece, ele precisa aparecer o resultado, né? Ele tem que estar visível. Quando o resultado é visível, a gente acaba tendo reconhecimento. Então aqui a gente já está dando uma pista, né? Como ter mais reconhecimento? Olha só o caminho. Especialização, melhora do processo, resultado, reconhecimento. Mas isso a gente vai falar detalhadamente depois. Vamos ver o que esse pessoal aqui anda falando. O que esse pessoal anda falando de mim aí? Solta a vinheta aí, Rafael. Encontrei com ele, né, ali no início da pandemia. Eu conheço o querido amigo Arthur faz uns 5, 6 anos. O Arthur vem com um projeto nessa área. A gente também está trabalhando com backup de todos os nossos dados através de um plano formatado lá por eles também. E a gente vem bem satisfeito, tá? Eu posso dizer que o Arthur é uma pessoa correta, ética, sempre cumpriu com tudo que a gente combinou. E a gente gosta muito de trabalhar com ele, confia muito no trabalho que ele faz. Obrigado. Meu conhecido há muito tempo já, e eu diria que uma das principais características dele, que fazem diferença na nossa relação, é as percepções inteligentes que ele tem sobre o mundo. Ele me transmite muita segurança. É uma pessoa que tem muito comprometimento naquilo que ele deseja. Né? E ele faz isso muito bem, né? Ele é capaz de fazer um planejamento, ele é capaz de fazer um plano, né, de planejamento e ele vai atrás. É uma pessoa determinada, uma pessoa segura, e isso foi maravilhoso conhecer dele. E ele passa isso, né, com o trabalho dele. Ele passa isso com aquilo que ele quer transmitir em relação ao trabalho.
em torno de 6 a 7 anos que eu conheço o Arthur. Falando de LGPD, eu como analista de suporte já há muitos anos sei da importância disso. E como cidadão fico contente, fico satisfeito de saber que pessoas com a competência, o comprometimento, a ética do Arthur Lopes decidem trabalhar, né, para outras empresas aplicando LGPD, futuro. Ô, alegria, ô, beleza, hein? Poxa, eu quero agradecer muito aí esse pessoal que anda falando. Se tu acha que isso foi tudo, o melhor ficou para o final. Presta atenção que vai ter muito mais no final. Bom, mas agora que todo mundo falou, né, sobre reconhecimento, sucesso, mas é só sucesso? Só ganhou? Pois é, Rafael. Na vida não é só ganhar, né? Sabe que na vida a gente tem os momentos bons, os momentos melhores, mas também tem os momentos que não são tão bons. E esses momentos que não são tão bons, a gente tem que ter maturidade para aprender com eles, né? Para mim não foi diferente, Rafael. Para mim também foi bem complicado. Aí teve uma fasezinha aí que eu tive um problema sério, né, de depressão. E esse problema sério de depressão me jogou nas lonas, né? Então, esse foi um dos grandes vilões que me pegou, né? Então, esse cara aí me pegou, me arrastou no chão, a depressão foi duríssima. E chegou a um ponto, Rafael e nossa audiência, que eu tive que pensar, ou eu procurava ajuda, ou eu me matava. Então, a gente chegou num ponto desses, né? Um ponto derradeiro, porque era insuportável a dor que tinha ali, a dor psicológica, né? A dor psicológica era insuportável, não dava para aguentar aquilo. E a opção mais simples, para mim, naquele momento, seria a morte, né? Seria o suicídio. Só que eu tive a sorte de pensar que era uma ou outra, né? Então eu podia pedir ajuda. E foi o que eu fiz. Eu acabei pedindo ajuda, fazendo tratamento psiquiátrico, tomando cloridade sertralina durante 2 anos até receber alta. E aí eu mudei algumas coisas na minha vida, né? Mudei o meu trabalho e tal. E aí acabei tendo alta e ficando bem, né? E ficando bem e tendo resultados. E uma das pessoas que me ajudou muito, e eu chamo essas pessoas que me ajudaram muito na minha vida de anjos, foi a Giannini. A Giannini viu aquele rapaz que trabalhava lá na Estemac, na época ela era coordenadora e eu trabalhava na área de tecnologia na parte de suporte e fazia a parte de infraestrutura, questão de administração de redes lá. E ela disse assim, cara, esse cara aí eu acho que ele tem um talento muito legal. Nessa época eu tinha começado a estudar filosofia, porque eu percebi que a filosofia ela conseguia ampliar as minhas possibilidades de lidar com dificuldades. Ela conseguia sistematizar o meu pensamento também, ainda mais do que as ISOs faziam, do que tudo isso aí que estava em jogo. E eu decidi que ia ser uma coisa que eu ia ter como uma ferramenta. Então eu sabia que a filosofia não ia me dar as respostas que eu estava procurando, mas ela ia me dar as ferramentas que iam me ajudar nas perguntas, que eu ia conseguir perguntar e escolher melhor. E a Giannini identificou isso de uma forma que para mim foi sem ter como explicar. E uma vez que ela identificou isso aí, eu pude perceber que ela me colocou para resolver alguns problemas que não eram convencionais, tinham algumas dificuldades, alguns desafios que eram diferentes para fazer. E um deles foi a criação de um data center. Nós investimos R$1.500.000 para fazer um data center e site backup lá, isso em 2007, mais ou menos. Então, tu imagina que ela fez uma aposta em mim, né? Disse, olha, eu aposto as fichas em ti, e eu, quando recebi essa aposta, pelos valores que eu tinha construído lá atrás, de honestidade, seriedade, responsabilidade, comprometimento, então eu dei a resposta que a gente precisava, e aí a gente conseguiu desenvolver muita coisa junto lá na Estemac. E para eu conseguir
fazer tudo isso, adivinha o que aconteceu, Rafael? Veio a pandemia? Quase. A pandemia ela veio um pouquinho depois. Eu tive que vencer, eu vou dizer sem medo, o meu maior de todos os inimigos. Se eu achava que a depressão era um inimigo meu forte, um vilão que eu tinha que vencer, eu descobri um pior ainda. Um vilão pior ainda do que a depressão. Ele tem a ver com aquele cara e aquele espelho? Exatamente, Rafael. Eu tive que olhar no espelho e reconhecer naquele espelho coisas que eu não gostava, coisas que eu precisava mudar, coisas que eu precisava transformar na minha vida e principalmente em mim. E tu sabe, Rafael, que transformar as coisas na gente não é fácil. E foi aí que eu percebi que se eu tivesse bastante dedicação, bastante empenho, bastante esforço, custou dinheiro também, claro, né? Porque o dinheiro é um recurso que nos ajuda, eu conseguiria vencer aquele cara lá que estava de frente para mim no espelho. O maior inimigo de todos para mim. Que me tirou da minha zona de conforto e disse, cara, agora tu dá um jeito. Se tu não tá gostando do que tu tá vendo no espelho, só depende de uma pessoa mudar isso. E essa pessoa é tu. Então tu tem que tomar as decisões e tem que mudar. Foi aí então que eu comecei a cada vez mais construir aqueles valores, solidificar aqueles valores e trabalhar cada vez mais buscando o desenvolvimento de atributos que pudessem me dar mais resultado e, com isso, mais reconhecimento. Quando eu faço isso, então, eu saio de Porto Alegre, subo a serra, e sabe o que acontece quando eu subo a serra, pessoal? O que aconteceu? Eu vou lá, vou me associar numa empresa, me tornar sócio de uma empresa. Eu vou lá e compro um pedacinho daquela empresa. Imagina ali que para comprar a empresa eram 100 mil reais. Vamos dizer que fosse 100 mil reais para comprar a empresa. Fui lá, comprei a empresa. Não é esses valores, mas a gente vai fazer um fictício aqui. Fui lá, comprei a empresa. A empresa ela tinha um faturamento, de novo, fictício, tá? De 100 mil reais. Quando eu faço isso e começo a trabalhar em processo, em estruturar as questões que eu vinha trabalhando toda a minha vida, né? De atendimento e tudo mais, olhando ali como é que estavam os nossos contratos, como é que a gente podia melhorar os contratos para que eles tivessem não que cobrassem mais do que mereciam, mas que estabelecessem uma relação justa, né? Os contratos até então eles eram eu te dou todo o atendimento que tu precisa por meio salário mínimo, por um salário mínimo. A gente começou a fazer um contrato por horas, a gente começou a organizar um pouquinho algumas coisas. Quando isso começou a acontecer, a empresa começou a ter uma mudança, Rafael. Ela começou a ser vista de uma forma diferente. E em 5 anos, a empresa cresceu 300%. Então, se eu estava te dizendo que a empresa tinha um faturamento de 100 mil reais, né, fictício, ali, e ela teve 300% de crescimento, ela triplicou isso, né? Então, ela passou de 100 para 300 mil. E olha só que é interessante. Como a gente trabalhou o processo, ela teve um aumento de lucratividade. E quando ela teve um aumento de lucratividade, ela chegou a 30% de lucratividade. Aí tu calcula. Quanto que é 30% de 300 mil? Isso era a lucratividade que ela tinha em caixa. Já descontado para o Labore e retirada de lucro. Quando a gente faz isso, a gente começa a perceber que o investimento nas nossas qualidades, e quando a gente olha para o espelho e diz, eu vou ter que fazer até aquilo que eu não gosto, que eu não gostaria, vai ser caro, vai ser difícil, eu consigo ter resultado. Eu consigo ter resultado. Porque não é fácil ter resultado. O maratonista não corre uma maratona dizendo, eu vou sair agora e vou correr uma maratona. Não, tem um treinamento árduo, é sofrido, é doloroso.
Dói, tem que acordar às 5 da manhã para correr no frio aqui de Bento Gonçalves. Cara, isso não é mole, viu? Não é fácil. Eu tenho muitos amigos corredores aqui que me contam as histórias, tá? E aí, então, eu tive um desempenho econômico aí espetacular. E fui construindo as coisas, né? Fui construindo as coisas aí, fui desenvolvendo mais e mais a habilidade. E com o resultado que a gente tinha, o que o mercado começou a fazer? O mercado começou a reconhecer. Certa resposta! Começou a reconhecer. Tá? Então, quando o mercado começa a reconhecer, o que acontece com o valor da tua empresa? Aumenta. Ele aumenta cada vez mais. Então, em vez da gente jogar em cima de ver o copo meio vazio, a gente começou a olhar o copo meio cheio e investir para que ele enchesse cada vez mais. Tá? A gente começou a trabalhar. De novo, é duro, é sacrificante, né? É penoso, tu tem que te sacrificar, tu tem que investir dinheiro, tu tem que investir em processo, tu tem que te educar, tu tem que estudar, tem que sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é um negócio que é duro. E isso acontece porque o nosso sistema límbico, o nosso cérebro, ele quer conforto porque ele quer gastar menos energia. Né? Então isso aí é by design. Para aqueles que são da área de tecnologia da informação, né? É por desenho. Né? O ser humano foi desenhado desse jeito. Né? O cara, quando fez, a gente fez desse jeito. Então, a gente... por natureza, tende a procurar o conforto e a zona de conforto. Só que o reconhecimento, o resultado, ele não vem do conforto. Ele vem justamente dos desafios, de se desafiar, certo? Só que tem uma coisa, né, Rafael? Tudo que é bom... O que acontece com o que é bom? Acaba, né, cara? Putz, é verdade. Tu acha que pra mim foi diferente? Não. Não foi diferente, né, cara? Então a gente tava lá surfando a onda, né? A gente tava lá fazendo grana a rodo, a gente tava entregando um serviço muito bom, a gente tava indo muito bem. E aí o que aconteceu, Rafael? Agora eu acredito que termina a pandemia. Não sei. Caramba, cara, o troço acabou, veio a pandemia, né? E a pandemia, o problema não foi a pandemia, né? O problema foi o resultado que a pandemia teve em mim, né? Então, novamente, voltou um dos vilões para me atazanar, né? Não era o pior de todos, porque o pior de todos eu já tinha trazido pro meu lado, mas era um bem ruim, que era a depressão. Então, aquele momento... Cara, vocês que passaram pela pandemia, nós que passamos pela pandemia, nós sabemos, né, cara? Não foi fácil. Foi complicado. Então, quem não ficou muito doente, quem não, infelizmente, perdeu a vida, quem não ficou muito doente, quem não teve problemas muito sérios, acabou tendo problema psicológico, né? E eu que já vinha de um problema psicológico lá do passado, quando veio a pandemia, ela me afetou profundamente. Só que, o que aconteceu, Rafael? O que acontece quando a gente tem um problema que a gente já sabe que não consegue dar conta? A gente pede ajuda, eu acho. Mas certa resposta. Vai, esse guri tá ficando muito bom, cara. Ele sabe as respostas todas. Então é isso aí, ó. Quando a gente não consegue dar conta de algum problema, a gente precisa pedir ajuda. E a gente pede ajuda para quem? A gente pede ajuda para o especialista. Tá? Se eu tenho um problema psicológico, eu vou pedir ajuda para o psicólogo, vou pedir ajuda para o psiquiatra, eu vou pedir ajuda para quem pode efetivamente me ajudar, né? Não adianta eu pedir ajuda para o padeiro se eu estou com um problema psicológico, né? Mesma coisa, quebrei o braço, né? Não adianta eu ir para o padeiro lá, ele não vai fazer um pão, né? Eu tenho que ir no hospital, tenho que procurar um médico para fazer isso, né? Então, o especialista certo para a dor certa, né? O remédio certo para a doença certa. E eu fui lá e procurei ajuda, e é aí que aparece mais um anjo na minha vida, né? Então, a psicóloga clínica, Paula Zanelato, que trabalha com MDR, trabalha com brain spotting, uma profissional espetacular, me deu aquela força, né? E não só me tirou daquele momento que estava complicado, né? Como também me ajudou a desenvolver ainda mais as minhas habilidades e características. Aquela mesmo de comprometimento, de honestidade, de sinceridade, de esforço, de trabalho árduo, ela me ajudou cada vez mais a desenvolver isso com mais força, certo? Aí vamos ver o que o pessoal tá falando de novo. Aí agora, segura o lenço aí, tá? Segura o lencinho aí por perto. Aproximadamente uns 6 anos,
é daquelas pessoas especiais. Eu tenho ele como um amigo muito especial. Tem muitas qualidades. No esporte, ele gosta de corridas de rua, é um bom corredor. Faz um churrasco mais que especial. O cara entende mesmo, sabe? E gosta de família, estar reunido, comemorando, participando. Sabe muito sobre música e tem um dom especial que é o da comunicação. Ele sabe se expressar, sabe passar seus pensamentos de forma coordenada, sabe se expressar muito bem, né? Então, Arthur, meu grande amigo, um forte abraço para ti e sucesso nos teus empreendimentos, tá bom? Grande abraço. Eu acho que o Arthur tem uma inteligência especial, vamos dizer assim, uma inteligência num sentido mais filosófico, né, Arthur, da palavra. O conhecimento que o Arthur tem tanto em filosofia como nessa parte técnica que ele oferece à empresa dele é impressionante. E eu vejo o Arthur uma pessoa muito ética e uma pessoa que daria para confiar, principalmente nessa parte do trabalho dele, que é importantíssimo para as empresas. Então, o Arthur é ético e de confiança total. Grande abraço. E aí foi isso, né, cara? Fiquei muito emocionado. Muito obrigado por esses depoimentos aí. Vocês mexem comigo, gente. Vocês mexem comigo. Obrigado mesmo, me viu de coração. Muito, muito obrigado. E aí, Rafael, quando a gente começou a se desenvolver mais, começou a trabalhar mais nas qualidades, né? Eu tive coragem e aí criei a Privacy Grow. Deixei a empresa que eu trabalhava, né? Peguei a minha parte, vendi por 9 vezes o que eu tinha comprado a empresa. Então, tu imagina lá, né? Se a gente tinha falado aqui no começo, fictício tudo isso, tá? Claro que os valores não são esses. Comprei ela por 100 mil, vendi por 900. Né? Então, foi 9 vezes o valor dela. E aí, criei uma empresa para trabalhar exclusivamente com a atividade de trazer mais reconhecimento para ti. Mais reconhecimento para o teu negócio, para a tua empresa. Consegui trazer muito mais reconhecimento para tudo o que tu tens aí. Então, a Privacy Grow trabalhou com exclusividade para isso. E com esse trabalho da Privacy Grow, a gente conseguiu trazer mais tempo para a tua vida. Então, a gente conseguiu te dar mais tempo para tu dedicar às coisas que tu quer, às coisas que tu gostaria e às coisas que tu precisas. Certo? E o que é esse MPG, é isso? Pois então, o MPG, Rafael, vocês estão se perguntando o que é MPG também? Legal. O MPG é o método Privacy Grow. Então, esses 30 anos de trabalho aí, esses mais de 30 anos, me deram condição de montar um método que entrega mais reconhecimento para as empresas, para as pessoas, para os negócios. E é isso que eu tenho aplicado. A gente entendeu a importância de ter uma comunidade trabalhando para fazer isso também. Então a gente agrega. É um fator aglutinador, agregador, que transfere reconhecimento entre as pessoas, que é em várias esferas. E a gente vai falar dessas várias esferas na sequência, mas entrega esse reconhecimento aí e tu pode escolher esse reconhecimento. Tu pode escolher aí esses resultados. Eu tenho agora uma pergunta que ela vai fugir um pouco assim do assunto, mas eu acho importante, né? Que é, se tu pudesse escolher entre passar por tudo isso de novo ou não, tu passaria? Deus do céu! Pergunta difícil, né?
Olha só, Rafael, eu vou ser muito honesto contigo, tá? Foram muitas dificuldades, foi muito investimento, não foi fácil, mas eu não teria desviado nem 1 centímetro. Porque cada uma das coisas que aconteceu na minha vida colaborou para que eu estivesse aqui e me tornasse quem eu sou. E o que eu quero fazer, a minha missão, é ajudar vocês a terem o mesmo reconhecimento que eu tive, mas sem precisar passar por tudo isso. Vocês conseguirem ter esse reconhecimento de uma maneira mais tranquila, mais fácil. Então, eu tenho trabalhado para isso. E acredito que vocês vão conseguir colher esses resultados também. Bom, agora que a gente, né, teve esse momento mais emocionante, assim, essa reflexão, essa filosofia, e eu me lembro que tu falou um pouco sobre siglas, né? Era RM, isso? A primeira sigla é RM? Isso, era RM. Antes de te dizer o que é RM, eu vou deixar um dos meus clientes e grande amigo meu falar o que é reconhecimento, o que é esse RM. LGPD, né, é uma coisa que vem nos assombrando já há uns 3, 4 anos, né, e sabíamos que tinha bastante coisa para fazer porque lidamos com dados sensíveis, né, dos pacientes. Trabalhamos com vários softwares de parceiros, né? E isso transita muita informação e realmente para nós era preocupante isso, né? A Valer, a gente buscou várias empresas que pudessem nos ajudar, nos atender aí, e aí chegamos na tua empresa, que foi aqui que conseguiu reunir assim o maior número de atributos no local só, né, do que a gente precisava. A questão do processo até nem era inicialmente um alvo nosso, não tínhamos noção assim da necessidade, nós estávamos preocupados mais realmente em questão de segurança, do vazamento da informação, de um possível ataque, mas casualmente, concomitante, nós começamos um processo de acreditação, e aí realmente o desenho dos processos, o clareamento dos processos, definição de matriz de risco foi extremamente importante, está sendo extremamente válido, né? Realmente nos ajudou bastante e clareou muita coisa. Talvez só na função do médico não tenha assim a ideia assim da importância de desenhar um processo, né, e depois poder trabalhar em cima de melhoria em cima dele, né? Mas é algo que a gente aqui na clínica teve que ir nessa direção, tem função da acreditação. E que bom que estava junto aí no pacote com a tua empresa aí, que nos ajudou bastante nesse sentido. Está nos ajudando ainda estamos num caminho de evolução. E assim, é algo complexo, né? Realmente a gente precisa de ajuda, né? É que nem a gente como médico precisa, olha, tem algumas doenças que as pessoas precisam de ajuda. Essa é uma precisam de ajuda, não tem como fazer sozinho, né? E realmente assim, a hora que tu começa a fuçar, né, no sentido mexer, que tu vê assim quão difícil, aí quantas coisas tem de vulnerabilidade na tua casa, né? Vai desde aí de máquinas, né, que são vulneráveis, enfim, sistema de backup, uma série de coisas que são realmente nós no dia a dia não conseguimos imaginar. Então realmente é algo que precisamos de ajuda, né? Não tem como fazer sozinho, porque é muito complexo, né? E quem puder aí realmente investir, realmente não quero pagar para ver futuramente numa notificação e ter que sair correndo com prazo curtíssimo para, enfim, tentar se defender, né? Acho que estar à frente é sempre melhor, né? Bom, voltamos agora então. Sim, Rafa, voltamos aí. E eu vou pedir só pro Gabi voltar lá para a nossa apresentação,
que antes da gente tocar aqui, eu tenho um agradecimento muito especial para fazer, né? Eu quero agradecer todos esses anjos que estiveram na minha vida aí e que me ajudaram a chegar até aqui. Então, muito, muito obrigado a todos vocês que colaboraram para esse garotinho aí conseguir chegar aonde ele chegou. E só foi com muita ajuda de vocês que ele pôde fazer isso. E eu estou disposto a ajudar 100 empresas esse ano a terem mais reconhecimento do que têm, a terem o reconhecimento que merecem ter. E não é nada mais além de devolver algo que eu ganhei de presente. Desculpa, quase. Mas, voltando, tu falou sobre reconhecimento, mas eu andei me confundindo um pouco. Eu tô tentando, às vezes, falar conhecimento, e tem alguma diferença? Reconhecimento e conhecimento? Legal a gente falar sobre isso, né? E pensa assim, Rafa, eu conheço alguma coisa, né? Então vamos pegar alguma coisa que a gente conhece, vamos fazer uma analogia aí. O que pra ti é sucesso, Rafa? Eu vou fazer só uma hipótese, tá? Sim, uma hipótese bem simples. Sucesso é ter 100 milhões de seguidores. 100 milhões de seguidores, né? Isso. Então, pro Rafael, né, uma hipótese, uma brincadeira, né, que a gente fez agora, inventou agora, para ter sucesso para ele é ter 100 milhões de seguidores numa rede social XYZ. Bom, isso ele conhece. Sucesso para ele é isso, ele tem esse conhecimento, né? Então, vamos lá, ele adquiriu esse conhecimento através do estudo, de pesquisa, diversas coisas, e isso aí trouxe para ele essa possibilidade. Bom, quando o Rafael, ele entra numa rede social, e ele olha nessa rede social lá, o cara com 100 mil seguidores, o que ele achou lá? O que ele reconheceu? Sucesso. Então, o conhecimento é algo que precede o reconhecimento. Então, primeiro tu tem internamente para ti o que é o conceito, né? Que é o conhecimento, e logo depois tu vai conseguir reconhecer aquele conceito lá fora, né? Então, conceitos como amizade. O que é amizade para ti aí que está na audiência? Tu consegue reconhecer atos de amizade. O que é felicidade? Tu sabe o que é felicidade. Quando tu vê felicidade, tu consegue reconhecer essa felicidade. Então, tu tem os conceitos, que são os conhecimentos que tu adquiriu, e coloca eles fora. Por exemplo, trabalhar com processo. Eu tenho conhecimento de trabalhar com processo, mas se eu não puser esse conhecimento em prática nos processos, eles não vão ser reconhecidos como processos e não vão ter sucesso, não vão ter resultado, e não tendo resultado, não vão ter reconhecimento. Certo? Tem agora uma dúvida que eu fiquei. Tem uma sigla, eu não sei se é uma sigla, RS, Rio Grande do Sul? Tem. Mas eu quero falar sobre isso e retomar aqui, Gabi, na nossa apresentação ali, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei, tá? Se eu não tivesse ido por onde eu fui, se eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz, né? Será que eu teria chegado onde cheguei? Provavelmente não. E por isso, quando tu me perguntou se eu teria mudado alguma coisa, eu digo nem uma vírgula, né? Porque todas as decisões que eu tomei, elas foram me amadurecendo, me desenvolvendo e me trouxeram até aqui. E, como eu falei anteriormente, né? Eu quero ajudar vocês a desviarem de algumas pedras que eu sei que vão estar no caminho para vocês conseguirem resultado. Mas voltando lá, né? Então, RM, né? O que é o RM? O RM é o reconhecimento do mercado, né? Então, tu foi lá, trabalhou internamente, conseguiu ter resultados, apresentou esses resultados para o mercado e aí, então, tu teve reconhecimento. É só a partir do momento em que tu apresenta o resultado que tu consegue ter reconhecimento. Então, apresentou para o mercado, teve reconhecimento do mercado. E o RS lá que tu perguntou, né? É o reconhecimento da sociedade, né? Então, eu olho lá para a empresa, né? Eu olho para aquela empresa lá e ela se apresenta para mim
como sendo uma empresa de muito valor, né? Ela se apresenta para a sociedade, então ela tem uma visão de mercado e ela tem uma visão social também. Ela se preocupa com a comunidade dela, ela ajuda a comunidade, ela investe, ela desenvolve os talentos da comunidade, ela treina as pessoas. Então tu consegue perceber que a gente tem aí muito reconhecimento na sociedade. Ele é muito importante, tem uma importância muito grande, né? Beleza? Não sei se eu respondi a tua pergunta, né, cara? Mas vamos ver aqui o que a gente tem como reconhecimento social. Gabi, agora dá volume aí que o pessoal falou baixinho. Essa conquista desse selo de certificação ficou muito mais simples demonstrar a nossa preocupação com a proteção de dados. É uma questão de credibilidade para a instituição. O Lar do Ancião demonstra a preocupação deles com a proteção de dados. Nós estamos aqui no Lar do Ancião, eu, o Daniel, a Márcia e a Daniela. Nós estamos realizando a implementação do método Privacy Grow. Estamos fazendo isso desde 6 de fevereiro de 2023. Já há 3 meses implementando. Nós estamos no momento em que nós estamos fazendo o mapeamento dos processos e a classificação deles. Nós resolvemos então fazer esse diálogo aqui para apresentar para vocês um pouquinho de como que isso está funcionando aqui, quais são os benefícios que estão sendo colhidos. E se tratando do lar, além de todo o atendimento das exigências legais que nós temos, dá uma questão mais de transparência e lisura nos processos, bem como assim, para a captação de recursos, o lar demonstra que a gente se preocupa não só com a proteção dos nossos fornecedores, dos nossos residentes e familiares, bem como a gente consegue captar novos recursos, demonstrando toda aquele preocupação que a gente tem não só com dados. Se a gente se preocupa com os dados, imagina como a gente se preocupa com os seres humanos e com as pessoas que aqui residem. E essa conquista desse selo de certificação ficou muito mais simples demonstrar a nossa preocupação com a proteção de dados, né? Os dados como um todo, né? Trabalha com muita essa questão. E essa preocupação, ela traduz em ações de mitigação dos riscos no tratamento desses dados. Com certeza, isso é muito importante. A partir do momento que a gente começou a avaliar todos os processos e alinhar juntamente com o MPG, isso fez com que a gente se conscientizasse ainda mais da importância desses dados, né, do fornecimento dessas informações, e muitas vezes saber que esse não é uma questão de credibilidade para a instituição. Então, eu acho que o engajamento de cada um de nós fez com que esse momento a gente avaliasse de uma forma diferente todas essas questões que estão sobre nossa responsabilidade dentro da instituição. Então, o Lar do Ancião demonstra a preocupação deles com a proteção de dados e demonstra o cuidado que eles têm com os seus residentes, com os familiares dos residentes, com os colaboradores, com os voluntários, através de ações práticas. Isso é o que o método Privacy Grow pode fazer por você. Eu só tenho a agradecer aí o pessoal do Lar do Ancião. É um trabalho incrível que a gente está fazendo lá. É um trabalho que a gente está tendo espetacular, muito bom. O Daniel, a Márcia, a Daniela e toda a equipe lá que trabalha tem um carinho, tem um respeito por aqueles residentes que estão lá, que só vocês conhecendo o trabalho para saber. Parabéns a eles, parabéns ao César Cini, que é o presidente. Muito bom o trabalho, e é uma honra, uma alegria enorme para mim poder estar trabalhando com eles e trazendo mais reconhecimento social para eles. Como o Daniel falou ali, né? Se a gente cuida desse jeito dos nossos dados, tu imagina como é que a gente cuida dos nossos residentes, dos seres humanos que estão aqui dentro.
E isso eu atesto para vocês, é a mais pura verdade, certo? Então, esse aí foi o reconhecimento que a gente teve, o reconhecimento social, né? Então, é como que a sociedade vê aquilo que a tua empresa está fazendo. Bom, agora que a gente viu o RS, eu acho que ele é Rio Grande do Sul, que eu sou bem leigo, a gente tem RP. Eu chuto que é Relações Públicas, não sei se é isso. Eita, esse aí tu não acertou, Rafael, esse aí foi tiro na lua. A gente jogava batalha naval também quando era criança lá, e era tiro na água, chamava, né? Deu tiro na água. Chama reconhecimento pessoal, RP, né, Rafa? E aí o reconhecimento pessoal é aquela coisa, né? Tu tá lá na tua empresa, né? Tu é um colaborador numa empresa, tu sai pra lá, sai falando do teu chefe, né? Então aí tu diz assim, aquele cara é um líder, né? Aquele cara é o cara que eu gostaria de ser, aquele cara é um espelho para mim. Outro sai de lá dizendo, aquele cara lá não serve, eu tô aqui só porque eu preciso, porque eu tenho que pagar os meus boletos, né? Tenho que pagar os meus boletos, então eu tô aqui aturando aquela criatura, que nem de pessoa não chama, né? Então tu pensa assim, que reconhecimento pessoal é uma conquista que a gente faz com as interações humanas, né? Então é como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que eu me relaciono com os outros, como é que eu mostro os valores de honestidade, de comprometimento, como é que eu mostro os valores de trabalho, como é que eu demonstro isso para as pessoas que estão comigo, o respeito que eu tenho por elas. Eu não cuido nem dos dados pessoais dos meus colaboradores, que respeito eu tenho por eles. Eu não cuido nem dos dados dos meus clientes, dos meus pacientes, dos meus associados, que respeito eu tenho por eles, que tipo de pessoa sou eu. Não é nem administrador, nem nada. Então essa pergunta, essa reflexão é importante que se faça, né? Que tipo de gente a gente é? E quando a gente consegue fazer um bom trabalho e demonstrar e ser uma boa pessoa de verdade na prática, esse reconhecimento vem. E ele é muito importante. Porque é isso que o teu colaborador vai falar quando ele estiver comendo um açaí, quando ele estiver na academia, quando ele estiver tomando uma cerveja, um suco, alguma coisa, né? Um vinho bom. É isso que ele vai falar. Né? É isso que nós vamos entender. É isso que nós vamos saber que ele pensa a respeito daquela pessoa que está lá dirigindo uma empresa, que é o seu colega e tal. Né? Bom, eu acredito que agora a gente viu então o que seria, né, esse reconhecimento pessoal. Mas eu ainda tô intrigado ainda com um que eu vou tentar chutar, tá? Pra mim tá escrito AR, AR, mas eu acho que é autorreconhecimento. Azar! Aí, agora, tu não colou, né? Não. Azar! Olha aí, autorreconhecimento, na mosca. E autorreconhecimento, cara, é aquilo que a gente faz quando a gente se olha no espelho, né? Tem gente que passa pelo espelho e não quer nem se ver, né? Por quê? Porque tem algumas coisas que tem que ajustar, né? E isso é uma coisa séria, isso é uma coisa importante. Então, olhar no espelho e ver o que precisa ajustar, o que não tá bom, é importante. Mas, muito mais importante do que olhar para as coisas que tu não gosta no espelho, é olhar para as tuas qualidades, para aquilo que tu gosta, para aquilo que tu é bom. E tu é bom em muita coisa. Às vezes o espelho está meio sujo, né? E tu não consegue enxergar isso. E essas qualidades, isso aí é o que eu preciso te ajudar a tu apresentar, a tu demonstrar. Quando tu te auto-reconhece, tu consegue colocar tudo o que tu tem em potência dentro de ti em ação. Então tu tem todo o talento, tudo que é natural de ti e tudo que tu trabalhou para desenvolver, anos estudando às vezes, anos se desenvolvendo, tu precisa botar isso para fora. O auto-reconhecimento é quando tu reconhece, eu sou capaz de fazer isso e eu faço isso muito bem. E quando tu reconhece isso e diz e coloca isso a serviço da sociedade, a serviço das pessoas, a serviço do mercado, nada te segura. Auto-reconhecimento, no meu ponto de vista, é por onde a gente deve começar. Então, trabalhar sabendo, poxa, eu consigo fazer, eu consigo desenvolver isso. Acho que essa é a resposta, tá, Rafael? Depois tu pode me corrigir se for o caso. Qualquer coisa eu posso ver a cola. Valeu, é uma boa.
Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar certo. Brincou, né? Brincou. Ele brincou. Mas por que ele brincou? Que ele tava trabalhando muito pesado e não tava trabalhando certo. É. E outra, tu viu aquele outro senhor lá em cima? Tranquilaço. Sabe por quê? Não. Porque ele sabe as qualidades que ele tem. E ele tá botando aquelas qualidades que ele tem a serviço dele. O outro cara lá, ele tava precisando demonstrar de tudo que era jeito, desesperadamente, todas as qualidades que ele tinha, porque ele não confiava, ele não se reconhecia. Ele passava na frente do espelho e ficava se escondendo, ele não olhava para elas. Me parece que talvez aquele cara que estava lá se esforçando que nem um cavalo, ele tinha talvez mais qualidade que o outro. Mas ele não conseguia colocar aquelas qualidades a serviço dele. E o outro estava no alto do seu conhecimento, no alto da sua sabedoria, vamos dizer assim, né? Do seu autoconhecimento lá, do seu auto-reconhecimento, só distribuindo as coisas que ele precisava distribuir de uma forma muito harmônica, muito tranquila, né? E é isso que acontece com a gente. E como que eu faço para ter esse trabalho inteligente ao invés de só trabalhar duro? As perguntas que tu faz são perguntas difíceis, viu, Rafael? Não são perguntas fáceis. São perguntas de prova, todas elas, e alguma de certificação até. Mas existem muitos caminhos, tá? Existem muitos caminhos. Um dos caminhos que eu acho que é legal fazer é estabelecer um método, né? Ter uma metodologia para seguir, né? Então, tu consegue trabalhar melhor quando tu tem ali uma linha de pensamento e essa linha se desenvolve, né? Aí tu consegue oferecer mais consistência, ser consistente um pouquinho cada dia, tu tem ali uma forma de fazer, tem um trabalho a ser feito e efetivamente tu realiza esse trabalho, né? Vamos falar dos desafios da proteção de dados? Por favor. Então vamos lá. Vamos ver quais são os desafios aí da proteção de dados. Cara, a ANPD está na tua cola. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ela vai te dar uma multa de 2% do teu faturamento anual. Então, se tu fatura 40 mil mensal, aí uma média, tu fatura 480 mil no ano, e a multa por infração da ANPD é R$ 9.600. Então, para cada infração. Então, tu pensa assim, ó. Vou te fazer uma pergunta, tu que está na audiência aí. Só 10 itens que eu vou avaliar contigo, aí tu vai me dizer sim ou não se tu tem esse item coberto, tá? Eu analiso, no método Privacy Grow, a gente analisa 113 itens. Eu vou passar só 10 pra gente ver. Tu tem um DPO? Sabe o que é um DPO? Um DPO é um encarregado de dados, é um Data Protector Officer, né? Tudo bem. Vamos supor que tu tem um DPO. Menos 9.600. Mas tu tem um relatório de impacto da proteção de dados, um RPD? Não tem? 2%. Tu tem uma política de privacidade? Anota aí, pega o caderninho, anota, canetinha. Não tem? 2%. Tem política de segurança da informação? 2%. Então, cada item que tu não tem, aí tu vai somando 2%. Aqui nesses 10 a gente chegou a 96 mil, 100 mil reais. Quase 3 meses de trabalho tu vai ter que pagar em multa. Pensa aí que o governo, ele agora no final do ano, né, fez uma PEC que aumentava o teto de gasto em 170 bilhões. Estender o teto não faz com que se gere dinheiro, se crie dinheiro, né? E o pessoal falou, não, a gente não vai aumentar os impostos. Vocês acham que eles vão tirar esse dinheiro de onde? O que tá picando aí, Rafael, para tirar dinheiro? LGPD. Uma multinha, né? Uma multinha de 100 mil aí, limitada a 50 milhões. Desculpa. Pode levar vocês longe, né? Então, é bom pensar no risco que está correndo.
Essa planilha aqui, fala, Rafa. É bom que tu falou de multa e 50 milhões. Teve algumas empresas bem famosas que, pelo que eu saiba, assim, que eu já vi na internet, que tomaram essa multa já. É verdade, Rafael. Tem, infelizmente tem, tá? Só que eu, sinceramente, Rafael, acho que não é esse o ponto que a gente precisa focar e mostrar. A gente mostra para a pessoa saber o que está correndo risco, sabe? Mas eu acho que vale muito mais a pena a gente ver o copo cheio. O que a gente ganha. A demonstração de resultado que a gente tem. Né? Sim, tem mais de 6 mil denúncias na NPD aí de empresas nos 3 meses agora, né? Mas eu não quero focar nisso, eu não quero trazer esse copo meio vazio e eu não quero fazer com que as pessoas tenham medo e façam alguma coisa por medo. Eu quero que elas façam porque elas vão ter benefícios, porque elas vão ter resultados. Isso aqui é uma forma da gente fazer com que tudo isso reverta em resultado, reverta em reconhecimento. Mas eu vou mostrar para vocês e o método vai fazer sentido e vai construir esse reconhecimento, né? Essa planilha aqui, eu quero dar de presente para vocês. Eu vou deixar um link aí para quem se inscreveu. Quem participa lá do nosso grupo de WhatsApp da comunidade Privacy Grow já usa essa planilha para fazer cálculo, tá? Então a gente tem um grupo do WhatsApp lá e nesse grupo a gente coloca informações em primeira mão. Tem um checklist para ver se tu está adequado à LGPD. Tem essa planilha que está lá. O checklist é da própria NPD. Então, eu coloquei lá o link para tu poder acessar, fazer o download. Não precisa botar nome, não precisa nada. Eu só distribuo aí para vocês, porque eu quero que vocês conheçam, que tenham contato com isso, certo? Rafa, fala. Não, só gostaria de falar mesmo que eu achei muito bonito que você disse que realmente é diferente, né? Ver esse lado mais filosófico e positivo dessa parte, porque tem muita gente que trabalha com medo. Como eu vi, possivelmente eu posso ter sido uma dessas vítimas, né? Que vi alguma reportagem, então eu guardei pelo medo, né, na cabeça. Sim. Rafa, tu pensa assim, ó, o que faz uma marca ter valor? O reconhecimento dela, o sucesso. O sucesso é o reconhecimento, né? Então ela tem sucesso, ela é reconhecida. E o que acontece quando uma marca é reconhecida? Ela vale muito. Então tu pega aí a Nike, tu pega aí a Apple, né? O que elas têm? Elas têm reconhecimento. São marcas reconhecidas, né? E elas são reconhecidas por quê? Porque elas tiveram sorte? Teve um trabalho duro aí, gente. Teve um trabalho muito duro, muito sacrifício, muito esforço. E foi isso que conseguiu trazer aí, então, reconhecimento para elas, né? A LGPD, ela é de 2018, é uma lei que foi promulgada em 14 de agosto de 2018, Lei 13.709. E todos precisam se adequar. E, tu falou até agora sobre isso. E o que acontece se eu não me adequar? Notificação e multa. Tá? E tu pode sofrer uma denúncia. Tu olha aqui, ó, essa página aqui, esse QR Code. Gabi, coloca para nós aí, valeu. O QR Code que a gente tem aqui é o QR Code para chegar na página da NPD. Vai lá, se tu conseguir, se tu estiver vendo no computador e tal, pega esse QR Code e vai atrás dele. Se não, tu entra no Instagram e procura a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele vai te mostrar, tá? O perfil deles, aí algumas semanas atrás, tinha 25 mil seguidores. E sabe o que eles publicaram lá, um post que eles fizeram lá? Diga. Um post que a NPD divulga nova página para envio de denúncias e petições de titulares. Então, ela está pedindo ajuda para essas 25 mil pessoas para denunciar quem não está adequado à LGPD. Como eles não têm braço para conseguir atender e chegar em cada lugar e verificar, eles estão pedindo para a sociedade fazer isso. Aí tu junta a PEC do estouro, tu junta aí o arcabouço fiscal, que liberou mais 80 bilhões, e tu junta a denúncia para fazer multa, o que tu acha que vai acontecer? Eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que vai ter muita denúncia e vai ter muita multa rolando. E a denúncia, ela é assim, ó, o cara não tem um DPO, já é o suficiente. O cara não tem um RPID, é o suficiente, não está adequado à lei. Então, toma cuidado e evita. A gente está vendo aqui os benefícios, né? Mas sempre é bom cuidar para os riscos, porque o risco é uma outra forma da gente evitar para ganhar valor e para mostrar resultado. E a gente vai falar sobre isso daqui a um pouquinho mais. Certo? Vamos falar então do MPG, né? O método Privacy Grow. O que ele traz para a gente aqui?
que a gente tem algumas das empresas que confiam, né? Então tem na área da saúde, da logística, da tecnologia, da alimentação, da moveleira e dos serviços que estão trabalhando aqui com a gente, justamente essa questão e apresentando mais resultado e mais valor nos seus negócios, certo? Muito obrigado pela confiança de todos vocês no meu trabalho. A gente vai para o método Privacy Grow. O primeiro passo é formalização. Tá? Aí a gente estabelece o comitê, estabelece o DPO. Tá. E por que é importante estabelecer tudo isso? Pensa assim, ó. Tu é um juiz, tá? E eu sou o dono de uma empresa. Tá. Aí, eu sou dono de uma empresa moveleira. E aí eu tenho lá máquinas que são perigosas, né? E eu treino os meus colaboradores lá para que eles trabalhem com segurança lá na minha máquina. E eu pago EPI para eles, né? Para que eles tenham total segurança. Só que, infelizmente, por um incidente aí, alguém se machuca numa dessas máquinas e vai para a Justiça do Trabalho. E eu sou chamado lá, né? Aí tu é o juiz, tu me chama lá. Seu Arthur, vem aqui, seu Arthur. Pô, infelizmente lá o Zezinho lá sofreu um acidente lá, né? Pois é, sofreu um acidente, né? Pois é, infelizmente, né, doutor? E me diz uma coisa, o senhor paga EPI para os seus colaboradores? Não, o juiz me pergunta lá, o Rafael me perguntou. Sim, doutor, claro, pagamos lá o EPI para ele, né? Seu Arthur, então me mostra aqui o recibo do almoxerifado que o senhor pagou lá para ele o material de... Ah, não tenho. Senhor Arthur, eu não quero acreditar que o senhor está mentindo para mim, né, senhor Arthur? Mas o senhor dá treinamento pro pessoal lá para se proteger nas máquinas? Sim, claro, dou aqui toda lá, faço a CIPA, faço tudo certinho lá. Então me dá aqui o certificado que o rapaz fez treinamento de segurança na máquina. Mas, senhor, não tenho. Senhor Arthur, sinto muito. O senhor não tem nada. O senhor não faz nada. E, efetivamente, vai usar o rigor da lei para me multar. Então, o trabalho de formalização é gerar evidência, é gerar prova, para que tu leve para juízo essas provas e elas tenham validade. Eu faço esse trabalho de formalização. Né? Então, quando a gente monta o comitê, quando a gente coloca lá o DPO, a gente faz uma ata. A gente descreve isso, é um documento, eu mando esse documento para o NPD. E eles dizem, não precisa mandar, não manda para mim. Mas isso fica registrado. Então, eu tenho o registro dessa ata que eu mando lá para ele, certo? E aí a gente tem também todo o processo, toda a parte, né, de levantamento dos processos. Né? Então, a gente verifica todos os processos, formaliza esses processos, né, escreve esses processos e identifica os riscos. Que o Dr. Laurindo lá, Dr. Laurindo, muito obrigado lá pelo depoimento que tu fizeste, me emociona muito aí quando a gente é reconhecido desse jeito. A gente fez lá um trabalho de processo que serviu para ele usar na acreditação do IBS, né, que é uma acreditação internacional de saúde. Então, o processo que a gente fez, a definição do processo, a definição de matriz de risco, possibilitou que ele tivesse uma utilidade não só para NPD, para LGPD, mas para outras áreas também. Né? Então, processo é aquele passo a passo que eu faço para executar o meu trabalho. Né? Então, tem um nível ali que a gente identifica os riscos. E a partir desses riscos, então, a gente vai para o terceiro passo, que é a classificação. Eu preciso classificar os riscos. Quais são os riscos que são mais impactantes, que são maiores, quais que são os menores. Por que eu faço isso, Rafael? Eu faço isso porque no próximo passo, eu estabeleço um plano de ação ordenado por Pareto. E o que o Pareto nos diz? Que 20% das ações mais importantes vão matar 80% dos riscos. Então a gente avança muito rápido e muito agilmente. Como é que eu consigo chegar nisso? Analisando. Experiência, trabalho, dedicação. Sabe aqueles valores desenvolvidos desde a infância? Desenvolvidos lá na Secretaria da Fazenda, na Aeronáutica, na Panvel, na STEMAC? Sim. Todos esses valores são utilizados aqui. Esses 30 e poucos anos são utilizados aqui para que a gente consiga fazer isso de uma forma dinâmica, uma forma assertiva, para que a gente consiga te ajudar a ser rápido e não passar pelas dificuldades que eu passei para conseguir entregar um trabalho de primeira. Por fim, a gente faz ali toda a implementação, né, e revisa e gera tudo que foi aprendizado.
tudo que eu precisei mudar, tudo que deu certo, que não deu certo, é um PDCA, né? Então, é sempre circular. A gente está sempre revisitando tudo que a gente faz para ver o que deu certo, o que não deu e conseguindo crescer e desenvolver mais. E aí, a gente tem os produtos da Privacy Grow, ou da PG, se vocês quiserem chamar, né? O MPG que faz o diagnóstico, então ele faz a fase 1 do RPD, a gente consegue entregar a primeira fase, é um produto separado. A gente tem a concepção do plano de ação, é um produto separado, vai na fase 2 do RPD. A gente faz a implementação, né? Então é o PA implementa, que é a fase 3 do RPD. A gente faz toda uma revisão, e essa revisão aí é aquela parte de revisar tudo o que deu certo, o que deu errado, melhorar o que precisa melhorar, o amadurecimento da implementação, o amadurecimento da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no teu negócio, certo? O RPD fase 4. E a gente tem um produto separado, que é a parte de compliance, né? Então, foi lá um consultor, fez a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados na tua empresa e tu gostaria de ter uma auditoria. Então, a gente faz o compliance, a gente audita para ver se foi feito tudo o que precisava e faz lá um plano de ação, um plano de recomendação para o que precisa ser evoluído, que precisa ser amadurecido. E é natural isso. É natural que existam pontos a serem amadurecidos. Eu reviso 113 itens dentro da tua empresa. É muito fácil deixar algum desses itens para trás ou até mesmo mudar um processo e precisar que seja aprimorado, então, lá o teu plano de ação. E a gente também coloca à disposição do mercado o MPG completo, né? Então, essa é a forma que tu consegue trazer reconhecimento para a tua empresa através de um método que vai lá avaliar desde o teu processo, vai desde a parte de baixo e vai construindo contigo resultado e reconhecimento. E como eu faria para conseguir esse método, talvez até hoje? Bom, eu posso deixar aí para ti, né? Então, um link. Na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Amanhã, às 6 horas da manhã, tu vai na tua caixa de correio, que eu vou ter deixado lá, às 6 horas, um link para que tu te inscreva, para te habilitar a ter uma consultoria ali, né? Então, uma primeira reunião para a gente identificar alguns pontos aí da LGPD na tua empresa, no teu negócio, na tua clínica, qualquer que seja a tua área, na tua fábrica. Às 6 horas da manhã, eu vou mandar o link e eu tenho poucas vagas para conseguir fazer essa visita para ti. Vai ser sob agendamento, vai ser online ou presencial, mas tu precisa ir lá e agendar e deixar o teu telefone, porque eu vou te ligar para agendar contigo uma hora de fazer essa entrevista contigo para entender que ponto tu tá e montar um produto adequado à tua necessidade. Então, fica atento às 6 horas e seja rápido, porque muita gente vai receber aí esse link às 6 da manhã, né? Todo mundo que foi inscrito na live, todo mundo que é da audiência da Privacy Grow, e eu vou mandar para todos eles esse link. Se tu for rápido, eu vou conseguir ligar e te agendar. Certo? Tá combinado? 6 horas da manhã vai estar lá o link. Não cochila, não deixa o cachimbo cair, que aí vai ser match. Tu vai conseguir fazer isso. E a gente tem, Rafael, também o MPG Educa. Corta para nós lá, Gabi, na apresentação, o MPG Educação, que é onde eu ensino o método Privacy Grow. Né? Então, são aulas online, ao vivo, ensinando. Em 4 semanas, eu ensino todo o método Privacy Grow para que tu implemente no teu negócio, para que tu implemente na tua clínica, para que tu implemente no teu consultório, para que tu implemente na tua fábrica, no teu serviço, no teu escritório, para que tu consiga ter isso na tua mão. A Privacy Grow, ela montou o maior pool de serviço para atender pelo menos 100 empresas esse ano. Essa é a missão da minha vida que eu estabeleci para esse ano, ajudar as empresas, a 100 empresas, esse ano 100 empresas,
a estarem adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E eu tenho produto que se encaixa no teu bolso. Eu tenho produto, porque isso tudo custa, tá? Isso tudo tem dinheiro. Isso tudo tem dinheiro envolvido. Então, nada aqui é gratuito, porque tem muito esforço, tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muito aprendizado, tem 34 anos de experiência em cima disso. Então, custa dinheiro sim. Mas eu quero que isso caiba no teu bolso, que tu consiga te adequar. Que tu não diga que tu não te adequou porque não teve condições econômicas, não teve condição de tempo. Sim, aqui tem todas as condições de tempo, condição econômica, tem tudo aqui para que tu consiga te adequar. E, sinceramente, eu não estou preocupado com a adequação que tu vais fazer. Eu estou preocupado com o resultado que tu vai apresentar. Eu estou preocupado com o reconhecimento que tu vai ter no mercado. Porque se tu cresce no mercado, o nosso mercado fica mais saudável. O nosso mercado fica melhor. E tem espaço para todo mundo crescer, para todo mundo se desenvolver. Eu quero que todos nós cresçamos e nos desenvolvamos cada vez mais. A economia precisa disso da gente. O nosso país precisa disso da gente. A gente precisa se colocar de uma maneira em que nós não dependamos tanto de governo, não dependamos tanto da boa vontade dos outros, nós temos que fazer a nossa parte. Nós, empreendedores, temos que criar uma comunidade que seja positiva, que desenvolva, que cresça, que entregue mais. Eu ensino a fazer o método Privacy Growth, vai dizer, eu vou perder negócio. Sim, eu não me importo em perder negócio, eu me importo que tu consiga colocar a tua empresa nos trilhos no que se refere à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e apresentar mais resultado. E apresentando mais resultado, tu ter reconhecimento. E ter o reconhecimento que tu merece. Tu merece esse reconhecimento. E eu vou te entregar isso. Certo? Não sei se eu respondi a tua pergunta, tá, Rafael? Respondeu, e eu tava anotando algumas coisas aqui, e, bom, o resumo que eu pude fazer de tudo é análise dos processos, enxugar o processo, que gera mais produtividade, logo gera mais resultado e, consequentemente, mais reconhecimento. Tá certo a minha coisa? É, bom, esse cabra. Esse aí, ele ganhou estrelinha na prova, né? É exatamente isso, Rafael. Então, a construção que a gente fez aqui durante essa hora e um pouquinho foi justamente essa, né? Construir que a gente pode trabalhar dentro dos processos, a gente pode aprimorar os processos, a gente pode construir resultado, nada é de graça, nada vem de graça, é de muito trabalho, suor, sacrifício, investimento, e aí a gente tem reconhecimento. Essa fórmula não falhou em nenhum lugar que eu implementei ela. Todos os lugares, vocês viram os depoimentos das pessoas aqui. Então tá lá o Laurindo falando, tá o pessoal do Lar Ancião, tem vários advogados falando sobre isso. Então a gente tem como entregar isso para vocês. Eu tenho paixão. A minha missão de vida, como eu já falei, é ajudar as empresas a se adequarem, a conseguirem apresentar mais resultados, a conseguir ter mais reconhecimento no mercado, como pessoas, na sociedade. Eu quero que vocês tenham mais reconhecimento. Se vocês tiverem mais reconhecimento, eu vou ficar muito satisfeito. Essa é a minha paixão. Eu adoro isso. E com negócios, eu adoro negócios. Paixão por apresentar resultado para negócios. E eu quero que tu me convide para visitar a tua empresa. Vai lá às 6 da manhã, pega o link e te inscreve lá, que eu quero ir na tua empresa, eu quero te visitar e eu quero te ajudar a construir muito mais resultado e muito mais reconhecimento. Acredito que depois dessa aula, né, de filosofia, vida e um pouco sobre LGPD e tecnologia, a gente estaria encerrando, né, nossa primeira apresentação, talvez. É isso aí, Rafael. Tu tá certíssimo, né? E como a gente prometeu lá no começo, né, o pessoal tinha que vir até o final da live e tinha que se inscrever lá no nosso link que tá ali fixado, né? Se tu não te inscreveu, ainda dá tempo, tá? Quando acabar a live, eu vou tirar o link, não vai mais ser possível se inscrever. Tu vai ter 32% de desconto no plano completo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. 32% significa uma quantia considerável de dinheiro que eu estou abrindo mão porque eu quero que tu esteja adequado. Arthur, é muito caro, eu não consigo. Não tem problema. Tu vai ter um diagnóstico, tu vai ter isso fracionado, mas tu vai conseguir te adequar. É meu compromisso contigo. É a minha missão de vida adequar isso aí. E para esse ano a minha meta é adequar 100 empresas. Eu vou ajudar 100 empresas a se adequarem. E tu vai contar comigo e nós vamos fazer isso. Certo?
Muito obrigado a ti que está na audiência. Muito obrigado para ti que ficou com a gente. Rafael, não tem como agradecer. Veio de Porto Alegre lá, deixou o trabalho para vir me ajudar aqui, para vir dar essa força para a gente fazer essa live. André, muito obrigado. Valeu, André. Gabriel, que bela operação. Muito obrigado. Vocês só estão assistindo isso aqui porque tem o Gabriel e tem o André Majola na operação. O Majola Studios está habilitado, está fazendo essas lives, esses podcasts. Se tu precisa de alguém para fazer live, para fazer podcast, o cara certo está aqui. Então procura eles, entre em contato com a gente aqui. A gente está à disposição para fazer live, para fazer negócio. Cara, não quero ficar dentro do local que vocês têm para fazer, eu quero trazer vocês para minha empresa, o pessoal da Majola vai também. Então, tá tudo preparado. Olha a qualidade de imagem, qualidade de som, o pessoal é extremamente rigoroso, criterioso aí, com todos os equipamentos e também com a entrega que eles fazem. Certo? Então, vamos prestigiar aí Prata da Casa, né? Privacy Grow, PG, né? Prata da Casa, é aqui de Bento Gonçalves também, tá? O CNPJ está inscrito aqui, traz recurso para cá, todo o faturamento dela é tributado pela prefeitura, aqui é serviço, né? Então é tudo tributado aqui. Em torno de 16% aí de tributação para a prefeitura, ela fica muito contente quando tu faz negócio comigo. O dinheiro fica aqui dentro do município, não vai para fora, certo? Então, vamos trabalhar, apesar de eu atender o Brasil inteiro, né? Mas aqui no município a gente tem esse recurso. Bom, abrimos para perguntas aí. Rafael, o meu chat não está funcionando. Eu não sei se tu tem aí alguma pergunta, se tu gostaria de fazer alguma pergunta, alguma questão aí. Eu tô só dando uma olhadinha aqui e eu já te digo. Bom, eu não tive nenhuma pergunta até o momento, mas tive vários elogios. Deixa eu só ver. Quem é que mandou elogio aí pra gente? Fala aí. O César Bagatini falou muito bom. César, muito obrigado, César. O César tem uma empresa aí, acho que é a Codex. Desculpa, César, se eu não lembrei o nome direito da empresa, mas é uma empresa que trabalha muito bem com marketing digital. Parabéns aí, César, obrigado pelo teu trabalho. Faz um marketing digital muito bacana, muito bem colocado. Tá precisando de uma página aí, o César manda ver nesse negócio. Fora ele, deixa eu só dar uma olhadinha de novo. Tem também... Não, seria só isso, mas o pessoal andou interagindo muito também, então eu gostaria de agradecer também o pessoal que interagiu, que mesmo, né, sem mandar algum elogio escrito, sendo emoji, mesmo assim é um grande apoio pra gente que tá aqui, ficou um tempão falando, né? E é isso, muito obrigado de coração. Uma ótima semana e um ótimo dia. Pessoal, então, muito obrigado. Nós vamos aí encerrando hoje. Quero dizer que eu estou muito feliz, estou muito honrado pela presença de todos vocês. Tu que está assistindo ao vivo agora, tu que está assistindo algum pedacinho da live, que assistiu toda ela. O pessoal que vai assistir depois da gravação, a gente vai disponibilizar parte da gravação também para vocês. Muito obrigado. E vamos em frente. Vamos construir muito mais reconhecimento. Vamos lutar pelo reconhecimento que tu merece. Certo? Uma excelente semana. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Valeu. Obrigado.